mistura perfeita entre um drama familiar, testemunhos dramáticos, conexões com Hollywood e a capacidade de um programa de TV a cabo fazer a transmissão de um caso criminal como se fosse um reality show. Oiê! Hoje eu vim contar para vocês, então, no caso Irmãos Menendez. A família Menendez parecia ser o modelo perfeito do sonho americano, pelo menos para os padrões da época onde tudo começou a acontecer, que foi os anos 80. José Menendez, o patriarca, era um imigrante cubano que chegou ao topo e se tornou uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente. Ele nasceu em Cuba, mas se mudou para os Estados Unidos depois da Revolução Cubana de 1950. Nessa época, ele morava de favor no sótão da casa de um primo até ganhar uma bolsa para natação em uma universidade. Desde sempre, José valorizou muito os esportes e a importância dessa bolsa de estudos na vida dele. Depois de um tempo morando na casa de seu primo, ele conheceu Kitty, sua futura esposa. Nessa época, ela também estudava na mesma universidade que José e era muito conhecida na região, pois ela tinha ganhado um concurso de beleza. Daí, os dois se conheceram, se apaixonaram e se casaram. José estudou bastante e parou de lavar pratos para se tornar um executivo muito conhecido do ramo do entretenimento. E vale dizer desde já que tanto José quanto Kitty eram muito preocupados com a imagem pública da família que estavam construindo. Eles tiveram 2 filhos. Joseph Lyon Menendez nasceu no dia 10 de janeiro de 1968 em Nova York. Seu irmão Eric Galen Menendez nasceu no dia 27 de novembro de 1970 em Nova Jersey. O patriarca da família passou o início dos anos 80 liderando a RCA Records. Lá ele acabou sendo responsável pelas assinaturas de bandas muito famosas mundialmente como Duran Duran. E desde sempre seus filhos eram muito pressionados por ele, pois ele acreditava que os seus filhos precisavam ter o sucesso que ele tinha. Mas ainda que eles fossem criados nessa mentalidade, Lyon e Eric tinham muitos privilégios. Eles cresceram em uma mansão em um bairro de classe alta em Princeton. Tinham tudo o que eles queriam e faziam tudo que estava ao alcance nas posses dos pais. E apesar de todo esse suporte familiar e financeiro, eles não tinham um bom rendimento na escola. Também é importante dizer que por conta disso, o pai, que já era muito incisivo na criação dos 2 filhos, fazia uma certa pressão para que eles saíssem melhor na escola e também queriam que eles se destacassem em algum esporte assim como ele. Os irmãos Eric e Lyon se davam muito bem e, inclusive, Eric era o maior admirador do irmão mais velho, Lyon. E uma coisa que os professores diziam naquela época é que os 2 não tinham um comportamento da idade que possuíam, que eles pareciam ser mais novos. Mas todas as vezes que os professores tentavam levar isso para os pais, eles ignoravam. A verdade é que José era muito controlador. Ele que decidia absolutamente tudo na vida dos meninos. Onde eles iriam, o que comer, quais amigos poderiam ter. Uma loucura de tanta possessividade e controle. Então não fazia sentido querer que os filhos fossem bem-sucedidos, controlar a vida deles, e quando a escola vem com um feedback sobre o comportamento dos 2 e sobre a questão também da aprendizagem, eles não ligaram. Um tempo depois, os meninos entraram para a prática do tênis e José finalmente teve o que queria com os filhos em relação ao esporte. Tanto Eric quanto Lyon se destacaram muito no tênis, assim como seu pai um tempo atrás na natação. É complicado falar sobre cobranças ali dentro do núcleo familiar, porque não estamos vivendo, não sabemos qual é o nível dessa cobrança entre pais e filhos. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que existem aí um nível, dessas expectativas. Mas, aparentemente, José queria sempre tudo ao seu controle. Tanto é que o nível dessas cobranças se tornaram preocupantes. Os irmãos, depois de um tempo, passaram a ter comportamentos ansiosos, a ranger os dentes, ter dores no estômago como se fosse uma gastrite nervosa e, acredite se quiser, os 2 começaram a gaguejar. Para vocês terem uma noção, Lyon, ainda com 14 anos, brincava com ursinhos de pelúcia. Além disso, ele tinha uma dificuldade muito grande de não saber, por muitas vezes, discernir o que era real do que era ficção. Já o Eric parecia ser muito mais introspectivo e mais sensível que o irmão mais velho. Houve um episódio na adolescência dos meninos que chamou muito a atenção e esse acontecido ocorreu com a prima deles. Ela estava passando uns dias na casa dos primos e, em meio de uma brincadeira, eles resolveram amarrar essa prima e tirar a roupa dela, e isso deixou ela muito assustada. Os anos foram se passando e em 1985 José recebeu uma proposta para ser presidente da Live Entertainment. Meu inglês, uma bosta. Que era uma empresa de distribuição de vídeo na Califórnia.
E ele acabou juntando essa oportunidade de emprego com o ar novo, né, que daria aí para a família com a mudança de casa. Lion queria ficar em Nova Jersey, pois ele estava se formando em seus estudos, mas os outros três, Kit, José e Eric, partiram rumo à Califórnia. Apesar da distância, aí são 7 horinhas de avião, quase todos os finais de semana eles estavam juntos. Mas o que era para ter acontecido para animar os ânimos e acalmar o ritmo da família teve o efeito contrário. Naquela época, quando se viam, os irmãos começaram a roubar as casas vizinhas. E isso não fazia muito sentido, pois eles eram muito ricos. E isso começou a manchar a imagem da família e José resolveu se mudar novamente com toda a família para Beverly Hills. José até chegou a arrumar um cargo na empresa que trabalhava para a Lion, mas não deu muito certo, pois ele só fazia o que queria, faltava o emprego e era um péssimo funcionário. Nessa mesma época, Eric teve suas 2 primeiras acusações de roubo e depois disso começou a escrever roteiros de filme. Em um desses roteiros havia uma história onde os filhos eram os pais. Nessa época, como se já não bastasse, eles começaram a roubar os pais de seus amigos e eles roubaram mais de $100 mil. Nessa época, Eric começou a andar com vários adolescentes e se meter em muitas encrencas envolvendo assaltos. Eric chegou a ser detido por conta de um roubo, mas José arrumou um advogado muito bom. Esse advogado arrumou um trabalho social para que Eric fizesse e pagasse pelo que ele fez, porém nós sabemos que a situação exigia muito mais que isso. Os pais, chegando nessa posição, já não sabiam mais o que fazer e como eles eram ricos, eles decidiram viajar com os filhos. E no dia 19 de agosto de 1989, eles alugaram um barco para pescar tubarões. E foi um dia tranquilo, em meio à natureza, em família. Missão cumprida, né, gente? Essa foi a parte 1 aí do caso Irmãos Menendez. Nessa primeira parte, quis contar como que era a vida deles antes do... E venho aí em breve com a parte 2 para contar finalmente o que aconteceu.